O caminho não se fez, não se refez. Seguimos caminhando sem direção. Cada passo se prendendo às ilusões à nossa volta. Ganhamos rótulos e nos prendemos a eles. Até que o significado da cruz grita, fazendo-nos despir de nossos pecados. Percebemos que nunca estivemos sozinhos. E então, chega o momento em que os perdidos se encontram. Descobrimos para que fomos chamados, entendemos onde estamos, por onde andamos. Fomos chamados para a liberdade. Estamos em Cristo, somos o que vemos nele. Livres. Legal. Eu quero com muita alegria saudar a todos, a todas, com a paz do Senhor Jesus. É um grande privilégio estar com vocês essa tarde. Eu quero bem dizer a Deus. Eu tenho acompanhado com muita alegria todo o trabalho que o Senhor tem realizado nessa congregação através de vocês, dos projetos que vocês têm desenvolvido. E eu me senti muito honrado quando o pastor Danilson me ligou e me convidou para estar com vocês essa tarde aqui. É uma grande alegria rever Danilson, meu amigo. A gente sempre juntos, né? Nossas famílias desfrutam de uma grande amizade, estamos sempre conversando. Acho que quando chega a noite, assim, na ordem das últimas conversas, eu falo com o Danilson, com Jesus e com a Cássia e vou dormir. A gente sempre trocando ideias, compartilhando conversas, e é muito bom. Eu tenho muita alegria de ter a amizade do Danilson, de ter a amizade do pastor João Batista. Está aqui essa tarde, durante muito tempo liderou a juventude dessa congregação e trabalhou conosco um tempo também como coordenador setorial, e o Senhor o chamou para pastorear uma das nossas congregações. Feliz de rever tantos de vocês que nós conhecemos, estamos sempre nos vendo. Meus queridos ali do Templo Central, já fui ali cumprimentá-los. É um prazer poder rever todo mundo essa tarde. Eu gostei muito do tema, da ideia, do conceito trabalhado, e eu orei ao Senhor pedindo uma palavra para essa tarde. Esse é um evento que a gente precisa se reservar, participar de toda a programação, porque certamente Deus tem muita coisa especial a compartilhar com todos aqui. Eu tristemente não posso, inclusive, estar à noite para ouvir o Danilson. Estou, assim que sair daqui, ministrando num trabalho de setor em São Miguel, mas eu sei que o Senhor tem reservado uma experiência marcante e uma palavra que será profundamente marcante no coração de cada um de vocês. Que Deus abençoe, que o Livre seja um conceito, uma ideia que venha para ficar, e a gente possa, em muitas outras edições, estar juntos para louvar e exaltar o nome de Jesus. Eu quero ler com vocês no Evangelho de João, capítulo 8, a partir do versículo 31. Eu pedi ao Senhor uma palavra sobre liberdade. Esse é um tema proposto, e eu queria falar sobre liberdade. Esse é o tema que eu queria falar nesta tarde, e tendo a pretensão de introduzir os meus amigos que vão ministrar durante todos esses dias e essas programações. Então, a minha fala tem realmente a pretensão de começar uma conversa que vai se estender ao longo desses 2 dias. Eu queria ler João capítulo 8, versículo 31 em diante, e o texto bíblico diz assim: Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes nas minhas palavras, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu sereis livres? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa,
o Filho fica para sempre. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Vamos ler todos o versículo 36, no 3, todos com muita alegria. Esse é o texto áureo dessa fala esta tarde. No 3, vamos ler todos com muita força, com muita disposição. 1, 2, 3. Verdadeiramente sereis livres. Glória a Deus. Jesus presume duas coisas aqui nesse último versículo, e eu, óbvio que vou discorrer logo mais adiante sobre essa liberdade que Jesus apresenta, mas ele presume duas coisas muito importantes aqui. A primeira coisa que ele presume é que há uma verdadeira liberdade, e ele diz isso quando ele fala que se pois o Filho libertar, verdadeiramente sereis livres. Ele está presumindo claramente que existe uma falsa liberdade ou uma falsa ideia de ser livre, uma falsa sensação de ser livre. Ele presume também uma segunda coisa, que é a ideia de que Ele e somente Ele pode ser a fonte de uma verdadeira liberdade. Então eu queria começar fixando essas duas afirmações que são chaves nisso que nós vamos falar essa tarde. Jesus começa por dizer que existe uma verdadeira liberdade, e ele afirma acerca dele como sendo a fonte e a possibilidade e o caminho de se alcançar essa verdadeira liberdade. Quando nós falamos que somos livres, essa palavra ela inquieta muito. Ela inquieta os filósofos desde a antiga Grécia. Durante os séculos, os homens têm se sentido inquietos sobre essa discussão, esse tema da liberdade. Isso é óbvio, porque nós somos, como seres humanos, portadores da liberdade. O Senhor nos fez com capacidade de escolher, portanto, nos dotou de uma condição inerente e única de escolher, e portanto de sermos agentes propensos e que buscam e que desejam a liberdade. Nós somos seres inquietos o tempo todo. Nós somos seres de permanente insatisfação. O ser humano está sempre se sentindo aquém do que poderia ser, e nós somos, dentre todos os animais e todos os seres vivos, os únicos que portam essa inadequação, essa inquietação. A gente nasce e cresce, se desenvolve com a ideia de que o mundo não é ideal, portanto a gente produz em função disso. A antropologia clássica, que discute a cultura, vai inclusive relacionar a produção cultural humana como um reflexo dessa inquietação. É por isso que nós construímos casa, nós pintamos as paredes, nós pavimentamos os caminhos por onde andam, e nós estamos sempre inquietos. Nós estamos sempre mudando as coisas à volta, porque há um senso permanente de finitude que nos angustia, que nos atormenta. Os filósofos personalistas, eles chegam a falar do homem como o devenir, o vir a ser, aquele que é propenso a algo que está para além dele, aquele que está sempre se sentindo enclausurado e buscando esse algo mais, buscando isso que nós chamamos inclusive de transcendência. O ser humano é transcendente porque ele é um ser que é propenso a transcender, ele é propenso a sempre sair do mundo e das amarras e das condições em que ele está. Nós somos permanentes insatisfeitos. Portanto, falar de liberdade é falar disso, dessa busca permanente por algo que está faltando. Nós estamos sempre permeados pela angústia e pela sensação que alguma coisa está faltando. Alguma coisa está faltando, não está tudo resolvido, tem algo mais. E aqui se coloca, por exemplo, a tensão claramente entre o corpo e a projeção da mente. Quando nós falamos de liberdade, os filósofos, especialmente Platão, tratou disso, da ideia como o corpo, por exemplo, como uma prisão,
Porque a mente projeta uma realidade, um horizonte que parece que o corpo segura, aprisiona. A gente deseja a eternidade, a gente deseja se sobrepor às leis naturais da física, e o corpo parece que é essa gaiola. O corpo às vezes parece que é esse invólucro que nos amarra, que nos prende. É por isso que o homem moderno empreende uma grande luta contra o próprio corpo, de tentar eliminar todos esses elementos próprios do corpo que o amarra, que o prende, que o afugenta, que o limita. Nós criamos aviões para voar, o corpo flutua agora no ar. Nós pensamos formas e maneiras, por exemplo, de inibir a velhice, o enfraquecimento, a morbidez, as doenças que nos limitam. A gente quer ir além, a gente quer transcender. Há algo em nós que nos joga para algo que a gente simplesmente se sente amarrado porque o corpo nos segura. É possível você encontrar uma pessoa de uma idade bem avançada sonhando como um garoto, fazendo tantos projetos. Já vi tantas vezes pessoas de uma idade avançada dizendo: se eu pudesse eu correria, se eu pudesse eu realizaria tantas coisas. Mas está lá a gaiola, está lá aquele invólucro que nos limita, nos aprisiona, e isso nos angustia profundamente. Então falar de liberdade, gente, é falar dessa tensão, é falar dessa crise permanente, é falar disso que tem inquietado os estudiosos ao longo dos séculos. E essa crise, ela tem o seu auge na modernidade, porque na modernidade nós vamos encontrar uma promessa dessa tal liberdade. Os tempos modernos são marcados pela promessa de algumas utopias, especialmente aquele que surge na Revolução Francesa. Ele traz, por exemplo, a utopia, a promessa de fraternidade, de igualdade, de liberdade. E é marca do homem moderno acreditar que, com toda a evolução da ciência, da tecnologia, com todo o conhecimento humano que alcançou um estágio inimaginável, os homens, enfim, definitivamente conheceriam a liberdade. Os tempos modernos nos prometeram essa liberdade, prometeram a humanidade, porque os tempos modernos se caracterizam, por exemplo, pelo fim dos sistemas hegemônicos. A gente sabe que no mundo pré-moderno, por exemplo, medieval, o mundo é controlado por estruturas de poder totalizante. A igreja, por exemplo, é uma dessas estruturas, que não só comanda a religião, mas também interfere na política, interfere na vida, no cotidiano, no ir e vir das pessoas. Mas o que é o mundo moderno senão a ruptura com essas hegemonias? E agora a promessa de que as pessoas serão livres, o fim das colonizações, as declarações de independências sendo dadas por tantos lugares, por tantos países, por tantas nações, inclusive pela nossa. O mundo moderno nos prometeu essa liberdade, e isso ficou ainda mais latente quando a gente começa a perceber as descobertas científicas que vão eliminando os limites, que vão eliminando as nossas fraquezas, que vão diluindo aquilo que nos aprisiona e que vão nos tornando absolutamente mais e além do que as gerações passadas imaginaram. O tempo moderno é marcado pela evolução do pensamento, que agora nos faz pensar criticamente a vida social, a vida emocional. Nos faz perceber, por exemplo, os engodos e as dissimulações de sistemas que aprisionam por meio de ideologias. O que é a modernidade senão a garantia para a sociedade, para as pessoas, de que nós seríamos livres? Mas isso não aconteceu. Sabe o que é a chamada pós-modernidade, hipermodernidade, ou seja, como alguém queira chamar? A pós-modernidade é exatamente a frustração de não ter recebido aquilo que a modernidade prometeu. E uma das coisas que a modernidade prometeu e não deu ao homem pós-moderno é a tal liberdade. Porque a tal liberdade prometida, ela não veio, ela não chegou. Luiz Pondé é feliz quando ele diz que a pós-modernidade deve ser vista como uma espécie de despertar de um sonho maldito.
Porque é uma expectativa de uma vida que não se realizou, é uma expectativa de uma realidade que não aconteceu. E uma das utopias e das promessas que não foram alcançadas é a tal liberdade. Porque o que é o tempo presente, senão as pessoas ainda em fuga, angustiadas e presas, tão presas como eram no século XVI, no século XV, no século XIV, no século II, no século I, antes de Cristo, nas civilizações mais antigas. O que é a frustração do homem hoje, se não descobrir que ele continua preso da mesma maneira que todos os seus antepassados sentiram e viveram? E talvez como nunca tenhamos agora esse sentimento de insatisfação e de rejeição à ideia de não ser livre, porque foi prometido demais. A gente percebe o quanto angustia as pessoas a sensação de não ser livre. Muitos, por exemplo, fogem buscando na droga essa liberdade, porque por um momento elas conseguem ausentar-se da vida, ausentar-se das angústias, ausentar-se dos problemas. Por um momento elas podem se sentir poderosas, cheias de força. O que é a busca da droga senão o desejo de ser livre? Olha como é louco. Alguém que hoje não consegue viver sem a droga foi alguém que talvez a buscou para ser livre, a buscou para experimentar a liberdade que em nada alcançou. E talvez o reflexo maior disso é a gente perceber que mesmo aquelas pessoas que poderiam gritar, inflar o peito e dizer eu sou livre, são as mais prisioneiras desse tempo atual, gente. Há 4 dias atrás saiu na mídia uma artista famosíssima, conhecida no mundo inteiro, tentou se matar com drogas. E esse é o retrato de dezenas. Eu poderia transformar essa mensagem só contando histórias de gente que tentou ser livre e na verdade se emaranhou numa teia maldita, que não foram mais capazes de sair de lá. Porque esse é o retrato do nosso tempo. Esse homem e essa mulher, esse jovem que busca a liberdade no tempo presente, ele busca agora numa entrega desenfreada ao prazer sexual, ao prazer licencioso, na balada da noite, entregando o próprio corpo a toda sorte de imoralidade, tentando gritar para si mesmo, dizendo eu sou livre, eu posso fazer o que eu quero, e mal percebe que a liberdade não se afirma na possibilidade de vir, a liberdade se afirma na capacidade de decidir o que é bom. E é isso que ninguém sem Deus tem. Porque tem dinheiro, tem poder, tem fama, pode acordar no Brasil e anoitecer no outro lugar do mundo mais distante possível. Tem o mundo todo aos pés, vai e vem para qualquer lugar, sobe e desce para onde desejar, tem tudo ao alcance das mãos, com um clique, com um grito de um mensageiro que corre para buscar, mas a angústia está lá dizendo: você está preso, você não pode se soltar. Essa é a nossa realidade, gente. É isso que está acontecendo com a juventude na nossa cidade. Porque o tempo presente, ele trouxe algo que a gente não imaginou e nos tomou de surpresa. Há um intelectual, um cientista da religião, um sociólogo chamado Peter Berg, e ele vai dizer que a grande crise da angústia que o ser humano tem pela falta da liberdade é justamente porque ele saiu de um mundo do destino para um mundo de escolhas. Ou seja, o mundo pré-moderno, o mundo tradicional, o mundo rural dos nossos antepassados era um mundo bem definido. A pessoa nascia às vezes já sabendo com quem ia casar, já estava o caminho bem traçado. E a gente pensa que isso é prisão, mas prisão é agora você olhar para um leque de possibilidades e não saber escolher. Porque também isso é terrivelmente angustiante.
E quem olhou para esse tempo criticamente disse: precisamos nos desamarrar dessas estruturas tradicionais como família, como igreja, vamos romper com tudo isso, porque o homem moderno é livre. E aí, quando ele se livra de uma realidade do destino, e aí ele é posto no mundo de escolha, ele agora se atormenta e se angustia, porque ele percebe agora um leque de possibilidades, e ele não sabe escolher. Ele nasce agora, todo dia ele é perguntado o que ele vai estudar, o que ele vai ser, quem é que vai casar com ele. Quantas escolhas um jovem moderno precisa tomar nos seus primeiros 15, 20 anos de vida. Isso atormenta, isso angustia. Tem gente que não suporta esse peso na mente e na alma e dá cabo à própria vida. A gente precisa olhar para isso, para pensar que quando falamos que somos livres, nós estamos falando de uma outra liberdade. Nós estamos nos referindo a um outro tipo de ser livre, a uma outra ideia de ser livre. E é essa mensagem que a gente precisa levar para as pessoas, porque a falsa liberdade está sendo oferecida. A falsa liberdade que Cristo presume nesse texto do versículo 36, ela está sendo de bandeja dada nos banquetes, nos coquetéis, nas baladas, nos motéis, nas avenidas, nas bocas de fumos. Essa falsa liberdade está sendo dada pelos garçons do mal, que se oferecem voluntariamente aos poderes das trevas para promover escravidão, para promover morte. Por isso que Deus está despertando a juventude livre para ir nesses lugares dizendo: essa liberdade é falsa, eu vim trazer uma verdadeira liberdade. E aí a gente precisa conhecer essa verdadeira liberdade. A gente precisa saber que verdadeira liberdade é essa. E aí eu queria falar sobre essa verdadeira liberdade, pelo menos 3 coisas importantes que Jesus diz sobre essa verdadeira liberdade. Primeira coisa dessa verdadeira liberdade, eu preciso que você não esqueça, por isso que eu deixei esse sermão bem pequenininho, só 3 pontos. A primeira coisa que você precisa saber dessa verdadeira liberdade é que ela atua na tua mente, libertando a tua consciência. A primeira afirmação dessa liberdade que nós estamos falando é que ela entra na sua mente e ela ilumina e liberta a tua consciência. Ela te permite agora saber quem você é, saber para que você está aqui, saber o teu propósito de vida. Ela te permite agora perceber por que você existe, qual é a razão dos dons que você tem, das habilidades que você tem. Ela ilumina a tua mente, a tua alma e o teu coração, para você ter ciência de si, ter ciência da tua realidade, da tua história de vida. Essa liberdade, ela atua na consciência, alterando agora a tua capacidade de resistir impulsos, desejos, vontades. E ela é muito diferente dessa possibilidade real de ir e vir apenas pelo uso da força. Quando eu estava pensando nesse primeiro aspecto da verdadeira liberdade, que ela não é necessariamente o tirar de nós ou da nossa volta os muros que nos cercam e nos prendem. Ela atua no primeiro momento na nossa consciência. Eu estava pensando, por exemplo, naquele jovem possesso de demônios lá no lugar chamado Gadara. Porque a gente olhando assim ao olho nu para aquele jovem, eu não consigo encontrar uma imagem de um sujeito mais livre do que aquele endemoniado. Olha como é que o texto descreve aquele homem. Ele é um homem forte, ele tem uma força descomunal, e o texto diz: prisões não são capazes de detê-lo, cadeias não são capazes de prendê-lo, nenhum tipo de amarra é capaz de manietá-lo. Aonde é que está a prisão? Está aqui, está na mente, está na consciência. Qual é a liberdade que Jesus dá a esse homem? É a liberdade agora de se perceber humano de novo,
é a liberdade de se perceber a imagem de Deus e de saber que a vida dele pode ser envolvida num belo e num maravilhoso projeto de Deus para o seu lugar e para a sua família. Talvez esse homem, depois da sua liberdade que Cristo dá, ele não tenha mais força de destruir cadeias, mas a sua consciência está livre. E essa é a liberdade que Jesus está oferecendo às pessoas. Esta liberdade, ela atua, gente, interrompendo esse impulso desenfreado que nos projeta a destruição. Por isso que ela atua na nossa consciência, porque a gente está meio que dopado. O que é a sociedade? A sociedade é uma multidão de gente caminhando para um penhasco. A sociedade aprisionada pelo pecado é uma multidão de pessoas caminhando cegamente para morrer, para ser destruída, para o seu fim. O que é essa liberdade que Jesus oferece? É o despertar da consciência dessa multidão. É as pessoas perceberem que estão indo para a morte, mas agora elas têm a consciência de dar meia volta. Elas não precisam necessariamente se jogar no fim que está diante delas, porque elas percebem agora que há um outro caminho, há uma outra possibilidade. Essa liberdade que acontece na mente, ela significa dizer que nós não vivemos mais sob a coação de impulsionar-nos a fazer aquilo que a gente não quer, mas não pode se livrar dessas amarras. A liberdade que nós temos na consciência é o que Paulo chama do fim da lei do pecado. Por isso, gente, que essa liberdade não se parece em nada com a liberdade que o mundo está oferecendo, porque essa liberdade, ela atua na nossa consciência, na nossa matriz existencial. Ela atua lá onde a vontade é processada. Por isso que a gente precisa falar dessa liberdade, porque ela vem de dentro para fora. Ela atua no cerne, no íntimo da nossa alma e do nosso coração. Mas há uma segunda coisa dessa liberdade. Primeiro é que ela atua na mente, libertando a consciência. Ou seja, eu estou indo para a morte, mas eu sou despertado agora. E aí eu não preciso mais continuar na mesma direção. Me vem à mente um filme antigo de um vilão que espalha um veneno numa cidade para destruir toda essa cidade. E o fim das pessoas dessa cidade é exatamente caminhando para um penhasco que tem fora dessa cidade. E toda a cena do filme se dá naquela multidão de pessoas indo cegamente e irrefletidamente para se jogar no penhasco e morrer. O que é a liberdade que Jesus oferece? É o despertar desse caminho, para saber que você agora não precisa mais morrer, porque agora você tem consciência de um novo e vivo caminho que te projeta para a vida, para a liberdade, para a salvação. Segunda coisa dessa liberdade: se a primeira liberdade, ela atua em mim, despertando a minha consciência, libertando a minha consciência, o segundo aspecto dessa verdadeira liberdade é que ela desenvolve em mim a disposição de querer e de fazer o bem. E é importante separar o primeiro aspecto do segundo, porque o primeiro aspecto eu chamo o aspecto negativo da liberdade. O que é o aspecto negativo da liberdade? É a interrupção do mal que eu faço. O aspecto negativo da liberdade que eu estou falando é exatamente esse momento em que a minha consciência é iluminada e eu já não me sinto mais coagido a fazer o que é errado. Mas essa liberdade, ela faz mais que isso. Ela não só me impede de continuar fazendo o que é mal, ela agora desenvolve em mim uma disposição de querer e de fazer o que é bem.
o que é bom, o que é agradável ao Senhor. Deixa eu dizer um pouco mais sobre isso. Essa liberdade, ela não apenas impede que você se lance à destruição, mas em segundo lugar, ela te leva agora a fazer e querer o bem, desejar o bem, atuar em favor do propósito e da vontade do Deus que te libertou. Eu queria que você entendesse isso como uma lei do Espírito, porque Paulo diz que há uma lei do pecado que cessa quando nós alcançamos a liberdade, mas ao cessar esta lei do pecado, nós agora estamos sob a égide da lei do Espírito, e estar sob a égide da lei do Espírito é agora, depois que somos livres desse caminho irreversível de morte, nós podemos agora querer, desejar e fazer o que é bom. E esse é o aspecto positivo da liberdade que eu estou apresentando a vocês. Eu estou falando dessa liberdade que se afirma nas nossas ações e que nos leva a desejar o que é bom, nos leva a afirmar nossa plenitude enquanto ser humano. Quando nós somos verdadeiramente livres, nós somos conduzidos pelo Senhor para amá-lo, para adorá-lo, para viver em comunidade. E isso não é um outro tipo de escravidão, pastor? Não, é claro que não. Isto tem a ver com a afirmação da nossa própria condição de humano, porque essa ideia de liberdade como ausência de limite, isso não existe. Por exemplo, o que é um rio sem as suas ribanceiras, sem as suas margens? O ser humano é livre, mas é livre para algo, e é esse algo que afirma a sua plenitude, afirma a sua humanidade. E esse algo só pode ser encontrado naquele que nos fez, naquele que nos projetou, naquele que nos idealizou, de maneira que ser verdadeiramente livre não é apenas não fazer o mal, mas também se sentir movido a fazer aquilo que é bom. Pessoas livres não só resistem o pecado, mas também fazem o que é bom. Porque é isso que um escravo espiritual por Satanás não pode, gente. Um escravo pelo pecado, ele não só é impedido de deixar o pecado, como ele não consegue fazer o bem. Alguém verdadeiramente livre tem as amarras do pecado interrompido, mas ele também agora tem a liberdade de fazer o que é bom. Talvez você considere uma coisa muito comum ficar de joelho perante o Senhor e falar com Ele. Talvez você considere uma coisa muito natural ter um momento a sós com Deus e desejar a sua presença, e desejar o seu amor, e desejar o seu Espírito enchendo a tua vida, o teu coração. Talvez você considere uma coisa muito simples e muito natural você levantar tuas mãos inquietas aos céus, desejando que o seu Espírito toque a tua vida, renove a tua mente, renove o teu coração. Talvez você se considere assim, considere isso muito comum, sentir um desejo súbito de dobrar os joelhos e orar e falar com Deus, e ouvir a sua voz, e abrir as Escrituras e ouvir Ele falando contigo. Mas todas essas coisas só são possíveis porque você é livre. Todas essas coisas só são realidades em você porque a lei do Espírito de vida te livrou da lei do pecado e da morte. Desejar a presença de Deus esta tarde é a mais eloquente prova de que você é livre. Porque escravo do pecado, inimigo de Deus, você estava projetado à destruição e se lançando para mais longe do teu Deus todos os dias, todos os dias. Mas quando Ele te fez livre, Ele não só quebrou as amarras, mas agora Ele refez o teu caminho, e você agora passa a amá-lo, passa a agradá-lo, passa a viver para o seu propósito, passa a viver para honrá-lo. E isso é uma expressão de liberdade.
Poder amar a Deus e fazer a vontade de Deus é uma expressão eloquente, é um grito claro, vivo, inequívoco de uma juventude livre. A nossa liberdade, ela não se afirmará apenas nos nossos momentos em que nós expressaremos isso com uma voz elevada, com pulos, com as nossas invasões nas ruas dos bairros de Fortaleza. Ela não se afirmará somente nisso. A nossa liberdade em Cristo, ela se afirmará quando as nossas mãos se estender para abençoar as pessoas, quando o nosso coração se devotar apaixonadamente para sentir a presença de Deus, para desejar a sua companhia. Porque pessoas que não têm a liberdade não podem experimentar isso. Se você pode parar agora, e eu peço esse exercício aqui rapidinho, eu queria que você fechasse os seus olhos, por favor. Se você pode, com os olhos fechados agora, pensar em Deus, pensar na vida cristã. Se a tua alma e o teu coração desperta no teu íntimo por um momento um anelo pela presença de Deus. Sem a liberdade você não queria esse bem. Sem a liberdade você não desejaria estar aqui. Mas Cristo não te fez livre apenas te livrando de um algoz que te aprisionava. Ele te colocou no reino do seu amor. E agora positivamente Ele te leva, Ele desenvolve em você a disposição de fazer o bem, de querer o bem, de experimentar o bem. Isto é fruto da liberdade que o Senhor tem te dado. Por isso adore a Ele essa tarde, glorifique a Ele esta tarde, porque até mesmo o louvor que sai da tua boca, o glória a Deus e aleluia, que não seja apenas um formalismo religioso, porque você está num templo sagrado, mas toda adoração sincera que sair da tua alma esta tarde, ela é fruto de alguém que está livre. Todo coração que se abre agora para adorar Jesus não faria isso se antes Cristo não o tivesse libertado. Portanto agora extravase. É por isso que quando o gadareno ele é liberto, ele chega para Jesus e diz: eu quero te seguir, eu quero fazer o que tu quiseres, eu quero estar perto de ti. A minha vida encontrou propósito, ele encontrou uma razão de ser, ele encontrou um caminho que eu jamais tinha conhecido. E aí Jesus diz: muito bem, pois volte para a sua família e conte tudo que Cristo fez por você. Olha que expressão linda de liberdade. Aquilo que o pecado não te deixaria fazer jamais, Cristo agora potencializa em você um bem que não existia, um bem que não era visto, não era percebido. É por isso que alguém olhará para você depois de mudado e dirá: como é que pode? Olha no que esse jovem se transformou. Ele era um egoísta, ele era um mesquinho, ele sequer gostava dos pais. Olha como ele é afetuoso, como ele é amoroso, como ele é dedicado à comunidade, como ele ajuda, como ele é altruísta. E aí, se alguém te perguntar isso, você dirá assim: é porque a liberdade que Cristo me deu, ela não só tirou amarras que me jogava na morte, mas agora desenvolve em mim uma mentalidade de viver para o bem, de fazer o bem, de querer o bem, de desejar o bem. Eu vivo em função da vontade daquele que me libertou. Aleluia. Mas para terminar, existe uma terceira coisa dessa verdadeira liberdade. Obrigado, meu amigo. Toda vez que eu venho aqui eu ganho a toalha. Terceira coisa é que essa verdadeira liberdade,
ela altera a realidade, não somente quebrando as cadeias que nos prendem, mas alterando as condições pelas quais nós poderíamos ser escravos novamente. Eu queria que você gravasse isso aqui, porque isso aqui é a coisa mais importante. A liberdade que Jesus oferece, ela não só quebra as cadeias que nos prendem, mas essa liberdade, ela altera as condições que nós vivíamos, para não permitir que a gente volte a ser escravo de novo. Como é que isso acontece, pastor Zian? Jesus diz isso no texto. Isso acontece porque Jesus pega a gente e nos acolhe como escravos, e como escravo a gente vem marcado. Vivíamos fazendo a vontade da carne, vivíamos submetidos às inclinações do mal, mas quando Cristo nos toma, nos arrebata das mãos de um algoz, de um ser mau que nos aprisionava, Ele não só nos dá uma alforria. O que Cristo nos dá não é apenas uma carta de liberdade. Aquilo, por exemplo, que os escravos na época da abolição poderiam ter, o senhor do engenho era afeiçoado a um escravo, e a sua família chegava com a carta, entregava a ele dizendo: você é livre. Aquele escravo ia embora. A história conta que muitos desses escravos voltaram à escravidão de novo, porque não tinham condições de sobreviver, porque marcados no corpo pela escravidão, ao sair errantes, outro algoz o tomava e o obrigava a ser escravo de novo. Olha como é linda a liberdade de Cristo, porque chega, quebra as correntes, mas Ele não dá uma carta de liberdade para a gente. A liberdade que Cristo traz muda a nossa condição, porque agora nós não somos escravos. Jesus diz isso no texto: agora nós somos filhos. Olha que coisa linda. Quando Cristo nos liberta e que Ele tira as cadeias que nos prendiam, a gente não recebe apenas uma euforia, a gente recebe agora uma nova condição. Nós recebemos agora a condição de filho. E filho não é mais escravo. Filhos não têm mais as marcas da escravidão. Filho não vive mais com medo. Filho não tem mais temor quanto a possibilidade do algoz o submetê-lo novamente à tortura, ao sofrimento. Filho é livre, filho é herdeiro, filho agora partilha dos bens do seu pai, filho agora pode tomar parte naquilo que o seu Senhor tem, porque ele não é só um escravo livre, ele é filho. Ele senta na mesa sem nenhuma vergonha, ele come do pão que o pai dá sem nenhum tipo de constrangimento, porque ele agora é filho. Ele agora é filho. E eu quero nesta tarde, em nome de Jesus, que você me ouça com toda a clareza. A liberdade que Cristo está trazendo para a nossa igreja, para a nossa juventude, para esta cidade, não é apenas o fim das correntes que nos prendem, mas é também o fim das estruturas que dominam, que aprisionam. Abaixo todo o sistema e todas as condições que, embora estejamos livres, mas insistem em nos causar medo, insistem em nos trazer de volta para nos sentir escravos novamente. É isso que Paulo tanto combate, porque irmãos livres da Galácia estavam agora sendo coagidos a viver a escravidão da tradição religiosa, a escravidão de uma lei que já não vigorava mais. Em nome de Jesus, eu desejo que a liberdade que Cristo deu a cada um de nós não se afirme apenas no fim das cadeias, mas também na derrocada
de tudo aquilo que queira escravizar a tua consciência. Eu desejo que a liberdade de Jesus se afirme também na destruição de todos os poderes que queiram se apoderar da tua alma e te fazer escravo de novo. Mesmo que isso sejam tradições religiosas, mesmo que isso sejam crendices humanas, que às vezes se revestem de sacralidade e tentam de alguma maneira nos trazer de volta a nos sentir oprimidos, a nos sentir presos, a nos sentir refém. Que a liberdade de Jesus seja experimentado por uma juventude, por uma igreja que foi liberta pelo Filho, e portanto esta é a verdadeira liberdade. E eu quero nesta tarde, em nome de Jesus, que você tenha coragem, que você tenha força, que você tenha a ousadia de se apropriar desta liberdade. Eu não sei se você ainda enfrenta lutas quanto a sentimentos, a desejos, a impulsos. Talvez você de alguma maneira ainda se sinta um escravo na casa do Pai. Tem gente aqui esta tarde que está na casa do Pai, mas ainda age como escravo. Tem medo, tem receios, ainda está preso a sentimentos, a desejos, a vontades que o desumaniza, que o manieta, que o humilha. Pelo Espírito de Deus eu falo com você agora. Você não precisa ficar assim mais. Você não precisa ficar assim mais. Você não pode duvidar do perdão de Deus. Você não tem direito de duvidar do amor do Pai. Você não pode querer um jugo de penitência que o Pai não deu. Tudo foi de graça. Feche os seus olhos agora em nome de Jesus. Coloque a mão no seu coração, porque aí reside o centro da liberdade que Cristo te oferece esta tarde. Em nome de Jesus eu declaro, moça, eu declaro, rapaz, eu declaro, meu querido irmão, você é livre em Deus. Você é livre em Deus. Você é filho. E desfrutar desta liberdade é uma questão de confiança. É uma questão de você acreditar. Eu dei aconselhamento pastoral ontem e recebi uma pessoa que veio pedir ajuda e disse: pastor, eu fiz uma coisa errada já faz 2 anos. E eu já resolvi com Deus, eu já resolvi com minha esposa, eu já tratei com tudo que eu tinha que tratar, mas essas lembranças não me deixam. Eu me sinto preso àquele dia, àquela situação, aquilo que eu fiz. Todos os dias é renovado na minha mente para me afugentar, para me sufocar. E quando ele terminou de falar, eu disse: fica de joelho, eu queria orar por você. E quando eu orei por ele, eu disse: Deus, traz ao coração deste homem o sentimento de ser filho, porque ele já está perdoado há muito tempo. Essa cédula é falsa, essa promissória é forjada. Ela é forjada, ela é uma cópia mal feita de uma dívida que já está resolvida. Você já não deve mais. Você não é apenas um escravo livre, você é um filho. Por isso que você pode confiadamente descansar, porque o escravo um dia vai embora, mas o filho fica para sempre na casa do Pai. Fica de pé em nome de Jesus.
Eu quero orar por vocês nesta tarde. Eu disse que essa reflexão ela tinha a pretensão apenas de introduzir esse evento. E o que estava na minha mente era apenas essa viagem conceitual nessa ideia de liberdade que Cristo oferece. Mas eu queria encerrar esse momento te convidando a afirmar mais uma vez para você mesmo que a última palavra para você ela vem daquele que te comprou e daquele que é verdadeiramente o teu Senhor e o teu Deus. Eu quero agora orar por vocês, por todos vocês. Se você pode, se você deseja, feche os seus olhos. Aleluia. Se alguém quiser vir aqui, uma oração específica, eu quero orar por vocês, porque eu preciso que vocês comecem esse evento, nessa primeira programação, desfrutando da sensação de verdade, de ser livre. Espírito de Deus, a tua palavra diz que aonde tu estás há liberdade. Porque tu, Espírito Santo, tem a gloriosa missão, o glorioso papel de testificar ao nosso espírito que nós não somos mais escravos. Faz parte da tua missão, e Consolador Santo, dizer ao nosso espírito que nós somos filhos, e que portanto com toda ousadia a gente pode olhar a Deus e se dirigir a Ele como Pai. Por isso eu te peço, Espírito Santo, agora fala ao coração da tua igreja, fala ao coração dessa jovem, que esse pecado recorrente não precisa definir quem ela é, não precisa determinar os próximos anos da vida dela. Fala para esse jovem agora que esses impulsos, esses desejos não precisam necessariamente determinar que ele fracassou, que ele perdeu. Não, 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 não. Há uma força do Senhor agora. Amanacachura Ramahaya. Espírito Santo, posicione-nos no lugar de filho esta hora. Se tem alguém aqui com vergonha de sentar na mesa, traga essa pessoa. Espírito Santo, não haverá banquete até que todos estejam na mesa. Eu sei, Senhor, que as tradições humanas às vezes machucam. Eu sei que as tradições humanas, Deus, às vezes nos afastam de Ti. Mas graças ao Evangelho que tem iluminado a nossa mente, nós somos livres. Toca a Tua igreja nesta tarde, Senhor. Visita-nos durante todos esses dias e nesse evento, para que todos saiam daqui, Senhor, afirmando com toda a convicção a verdadeira, autêntica liberdade que o Senhor oferece. Eu te agradeço por ter estado aqui esta tarde. Eu louvo e exalto o Teu nome. Eu quero bendizer para sempre o Teu nome, Jesus. Aquele, somente aquele que oferece a verdadeira liberdade. Pois se o Filho libertar, verdadeiramente nós somos livres. Que Deus abençoe em Cristo Jesus.